Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou apresentar para vocês os objetivos do curso. Nesse curso, o que nós vamos aprender? Primeiro, analisar e identificar o que é o OKR, contextualizar, introduzir sobre os conceitos do OKR, quais as suas origens, de onde ele veio, qual o objetivo dele e quais as vantagens do OKR dentro de uma organização. Como o OKR pode realmente melhorar a forma como a gente vai entregar produtos, serviços e alcançar os objetivos organizacionais. Nós vamos também entender como funciona um planejamento estratégico utilizando o OKR. Vou trazer algumas experiências práticas relacionadas a isso, de toda a implantação, de todo o trabalho que eu já fiz de planejamento com OKR dentro de grandes organizações. Nós vamos também aprender um pouco sobre métricas, desmistificar algumas coisas relacionadas às métricas. Nós vamos aprender algumas métricas relacionadas a fluxo, cycle time, lead time, WIP, throughput. São métricas que nós vamos aprender a entender e identificar, implantar dentro das organizações e como fazer essa medição relacionada ao nosso dia a dia de trabalho. E nós vamos perceber como as métricas podem nos ajudar a ser muito melhores no nosso dia a dia de trabalho. Tenho certeza que vocês vão adquirir muito conhecimento relacionado a isso e eu vou dar várias dicas práticas de como você vai trabalhar isso dentro da sua organização no dia a dia. Vamos também entender como as métricas, como o próprio OKR, pode nos ajudar a estar evoluindo o tempo todo, mudando a nossa organização de status quo. Vou apresentar para vocês então o sumário do bloco 1 do treinamento. Nós vamos aprender a origem dos OKRs, de onde ele surgiu, quem criou, como foi criado, qual o objetivo. Depois nós vamos aprender um pouco sobre os conceitos dos OKRs, como eles funcionam, o que eles trazem, como que a gente trabalha com os OKRs, qual a teoria que envolve, né, toda essa criação dele, o motivo pelo qual nós temos que utilizar dentro das organizações. Nós vamos entender também os níveis dos OKRs, o nível estratégico, tático e operacional, e como trabalhar com esses níveis, né, de diferentes formas, e quais o tipo de OKR nós vamos criar para cada um desses níveis. Nós vamos aprender também quais os benefícios do OKR dentro de uma organização. Por que a empresa precisa colocar o OKR dentro da empresa? Por que nós temos que trabalhar com o OKR e por que ele vai trazer resultado para nós? Então, nós vamos aprender isso também e através de alguns exemplos, né, e algumas vantagens que foram descritas por outras organizações, nós vamos aprender isso, ok? Bom, e depois que a gente cria os OKRs, nós precisamos ter a cadência de verificação, entender como eles funcionam, entender a medição desses OKRs. Como que a gente mede? Né? Qual o tipo de medida? Como que nós vamos fazer? Qual a periodicidade? Nós vamos aprender tudo isso no bloco 1, ok? No bloco 2, nós vamos aprender como construir os OKRs na prática. Como nós vamos construir os objetivos, como nós vamos entender como ele funciona, como que cria esses objetivos para que eles possam trazer resultados. Nós vamos aprender como criar os resultados-chave, baseado nesse objetivo que foi criado, né, seja ele dentro do nível estratégico ou tático. Nós vamos trabalhar com esses KRs, né, com os resultados-chave dentro desses objetivos, e vamos aprender a criar na prática isso. E também vamos montar um plano das iniciativas. Quais as iniciativas eu preciso executar para alcançar os resultados-chave que vai alcançar aí o resultado, né, e o objetivo que foi definido. Então nós vamos aprender isso na prática, tá? Bom, nós vamos também entender quais as dicas, né? Eu vou passar algumas dicas para vocês de como criar a melhor forma de OKR. As melhores formas de implementação dos OKRs também dentro de uma organização. Como que a gente começa a implementar o OKR dentro dessas empresas? De que forma? O que nós estamos utilizando? Como nós vamos utilizar? Qual a estratégia para essa implementação? Bom, e claro, eu vou passar também alguns erros comuns que acontecem nos OKRs que nos impede de fazer medições ou que nos impede de alcançar os resultados esperados quando a gente cria os OKRs no início. Então não adianta nada criarmos um monte de coisas, criarmos os OKRs, criarmos da forma correta se a gente não acompanha ou tem algumas coisas que nos impede de acompanhar esses OKRs. Então nós vamos aprender e vamos entender quais esses erros mais comuns que vão nos impedir, né, a alcançar o resultado esperado. No bloco 3, nós vamos aprender mais sobre métricas. Nós vamos entender por que medir. Por que nós temos que medir
o que nós fazemos? Por que nós temos que medir o resultado de alguma entrega? Por que nós temos que medir algumas características relacionadas a produto? Tá? Quais os benefícios, né, da utilização das métricas e indicadores dentro de uma organização? Quais as vantagens de nós olharmos para isso? Outro item, nós vamos aprender também sobre dados, métricas, indicadores, falar um pouco sobre KPI também, né, que são os principais indicadores relacionados às medições que nós temos. Quais os objetivos das métricas, né, e quais esses indicadores mais importantes nós podemos olhar dentro de algum tipo de serviço ou produto que nós estamos produzindo. E vamos também entender como trabalhar e criar uma cultura data-driven, uma cultura que vai ser baseada em dados. As tomadas de decisões dessa organização precisam ser baseadas em dados. E como a gente cria essa cultura dentro de uma organização. No bloco 4, nós vamos aprender o que devemos medir. Porque também nós não vamos sair medindo a empresa inteira. Primeiro que a gente não consegue nem acompanhar. Então nós precisamos medir exatamente aquilo que vai trazer resultado para a gente, aquilo que traz algum significado. Tá? Nós vamos aprender sobre eficiência e eficácia e como isso traz uma vantagem para o nosso dia a dia, né? Entender como isso funciona. Nós vamos aprender a limitar o WIP, vamos entender o que é o WIP, né? O Work in Progress, o Work in Process, né? O trabalho em progresso ali que está sendo realizado. Nós vamos aprender a como medir, entender e limitar. Bom, vamos aprender também sobre algumas métricas que são utilizadas hoje no dia a dia e que são métricas essenciais para entendermos o nosso negócio, como Lead Time, Cycle Time, o Customer Lead Time, Throughput, entre outras métricas que nós vamos aprender, ok? Bom, e por último, nós vamos entender como fazer isso dentro de serviços, dentro de projetos e como isso vai nos trazer mais resultado no dia a dia das nossas organizações. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse treinamento. Acompanhe aí. Um grande abraço e até daqui a pouco.